Fala pessoal, sejam bem-vindos a esse episódio especialíssimo. Eu confesso para vocês que eu não imaginava que a gente ia chegar aqui, como sempre, né? Acho que eu preciso ser mais ambiciosa. Estamos no 100º episódio do Agrifato Cast. Parabéns para nós, todos aqui. Acho que vocês teve gente mais assídua do que eu. Parabéns aí, equipe, valeu. Que conjunto de obra, né? Estamos aí entrando na quarta temporada. Então, uma coisa que começou de forma despretensiosa, né? A gente queria fazer um apanhado da nossa própria equipe. A gente faz esse comentário do que cada um acha sobre o mercado, né, para começar a semana. Falamos, nossa, por que não divulgar isso? Foi o que virou o podcast. Foi assim que começou o podcast e hoje estamos no nosso 100º episódio. Somos um dos podcasts mais ouvidos de agronegócio do Brasil no Spotify. Então, assim, obrigada pela audiência, né? Obrigada pelo esforço da equipe. Não é fácil estar aqui toda semana. A gente tem uma agenda corrida, eu tenho uma agenda corrida, às vezes a gente viaja. Eu já cheguei a gravar episódio do aeroporto. Então, assim, cara, legal, estou bem contente mesmo. E para trazer esse episódio especial, 100 episódios, né? Estamos aqui fazendo isso pela 100ª vez, muito significativo. Eu queria chamar a bola, levantar a bola para o Iago, para a gente falar um pouquinho sobre o que aconteceu de lá para cá com vários componentes do mercado pecuário, né? Então, de lá para cá, o primeiro episódio foi gravado em agosto de 2021, né? A gente entrou quase da metade para o final do ano. E o que aconteceu com quase que toda a cadeia pecuária de lá para cá, né? Então, eu queria chamar o Iago aí. Bora, Iago, fazer o resumão do que aconteceu com a nossa cadeia pecuária e os preços de lá para cá. Obrigado, Lígia. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente aí nesse 100º. Acho que um episódio muito especial, né? Marca, basicamente, eu gosto desses números grandes, né? Então, toda vez que marca 10, 50 ou 100, eu gosto de ver e de estar presente, eu gosto de comemorar esses pontos, assim. Para mim, acho que marcam uma trajetória, né? Pois bem, eu tive o trabalho aqui, né, de ir atrás do que aconteceu, né? Quando a gente começou lá em agosto 21, um pouquinho antes, na verdade, né? Até a gente já estava com essa ideia de começar o podcast, a gente botou a mão na massa e começamos a fazer a partir de agosto. E o que eu achei interessante, né, voltando lá atrás, é que foi bem antes, né, talvez uma semana antes, ou já existia o burburinho do percalço ali da vaca louca típica lá em 2021, daquele momento que eu acho que foi um dos mais tensos da pecuária brasileira dos últimos 5, 6 anos, né? Então, se você pegar ali desde 2019 até hoje, né, a gente teve alguns problemas sim, mas o último trimestre de 2021 foi um trimestre bem conturbado, muita coisa acontecendo e muita indefinição, né, de rumo que a gente tomaria, porque a gente ficou sem a China durante 3 meses, né, sem o maior importador de carne bovina brasileira, basicamente não estava comprando, né. Então, se você coloca isso em perspectiva hoje, imagina o tamanho do problema que seria gerado hoje, já considerando que a gente tem preços aí sofrendo bastante. Pois bem, Lembrando que naquela época tinha um aspecto psicológico, né, com muito grande certeza. do mercado, Sim, 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 sim. extremamente posicionado na alta. A hora que veio a baixa, veio que nem um martelo, assim, foi. Completamente inesperado, completamente inesperado. Se você coloca em pontuação, né, a gente estava basicamente o ano de 2021 fechou com a menor participação de fêmeas sobre o total batido no Brasil desde 2013, na verdade desde 2009, se eu não me engano, 2008. Me fugiu o número na cabeça aqui, mas era assim, a gente estava num contexto de cenário completamente oposto do que veio acontecendo nos meses seguintes, né? Então a gente estava com uma restrição de oferta muito grande, o preço que batia R$ 320 mês após mês. E aí você tem aí um fator completamente oposto, né, que traz a precificação lá para baixo. Então, assim, acho que eu peguei o que aconteceu desde então, né? Desde que a gente começou a gravar o podcast lá em agosto 21 e o que está acontecendo hoje, só para a gente ter um panorama do que aconteceu com a precificação, com custo, com o abate de bovinos, com a produção de carne bovina brasileira, para a gente entender o que aconteceu desde então, né? E eu acho que tem alguns números bem interessantes aqui. Só para pontuar, o preço do boi gordo, né, que é o principal ativo da pecuária, toda vez que a gente fala de pecuária, a gente lembra de boi gordo, caiu 26% de agosto de 2021 a agora, até a parcial de março de 2024. O preço do bezerro cai 28%, o preço do boi magro cai 24%, e acho que o grande culpado, digamos assim, para que esse preço recue tanto, né, está na resposta ali logo abaixo, que é o abate de bovinos e a produção de carne bovina.
Se a gente pega o abate de bovinos, ele cresceu 25% no comparativo mês a mês, né? Agosto 21 contra os números de fevereiro 24 e março 24, e a produção mensal de carne bovina cresceu em 16%. Então a gente encontra muita resposta sobre o porquê o preço caiu nesse excesso de produção, né? Se você compara a quantidade de carne que era produzida lá em agosto 21 contra a quantidade de carne que foi produzida em fevereiro de 2024, a gente tem justamente essa resposta de crescimento de 16% de total produzido, né? Então, acho que isso responde muito dessa queda dos preços, né, de maneira geral. E quando a gente olha até para outros fatores, né, se você olha ali a exportação mensal de carne bovina, a gente mantém um patamar muito elevado. Não é certo, digamos assim, comparar agosto contra fevereiro, contra março, mas ainda assim, tá? A gente está falando de uma exportação que não cresceu, que na verdade caiu 7% entre esse período, entre agosto e fevereiro 24. O preço da carne bovina exportada cai 20%, e aí um grande ponto que vai sempre gerar discussão. Eu acho que esse é um ponto bem interessante. O preço da carne bovina no varejo paulista caiu 5%. Então você tem aí um grande ponto que vai sempre gerar discussão entre pecuaristas, entre indústria e entre o varejo. O varejo dificilmente acompanha o que acontece no mercado atacadista. A gente sabe por isso, e são N motivos para isso, né? Muito mais ligado à demanda, à aceitação de preço do consumidor, mas é um ponto muito interessante. Enquanto você tem o preço do boi gordo caindo 26%, o preço do bezerro caindo 28%, o preço da carcaça no atacado caindo 18%, você tem a carne bovina no varejo caindo 5%. Então, nem sempre é repassado para o consumidor e também volta lá atrás, né? A alta que veio de 2019 a 2021 pro boi gordo não foi acompanhada na mesma proporção pela carne bovina no varejo. A carne bovina no varejo não subiu 60% entre outubro de 2019 e agosto de 2021. Eu acho que é isso, senão eu vou ficar falando aqui, tem muita coisa. Eu deixei o preço do milho aqui também, o preço do farelo de soja, mas eu vou deixar para que o Stefan e o Rodrigo discutam um pouco mais sobre ele. Mas é bem interessante, assim, esses pontos, que eu acho que como a pecuária mudou desde 2021, né? Desde que a gente começou a gravar o nosso primeiro podcast até atingir essa edição número 100. Então foi bastante coisa que se alterou durante esse período. Eu achei relevante a gente trazer esse olhar mais histórico, digamos assim. O que mais me impressiona é que o pico do bezerro foi 2021, mais ou Isso, menos ali na metade do ano, e o pico do boi gordo foi, se eu não me engano, abril de 2022, isso, março 22. março 22, é. Então, o que me impressiona é que hoje a gente está abatendo, hoje nós não aumentamos o abate. Hoje nós estamos abatendo esses animais que lá atrás estavam caros, né? Então, assim, tá entrando muito boi no abate hoje, com um resultado questionável, né? E Exatamente. daí que vem o desânimo muito grande que a gente está vendo, né? Bombardear a pecuária. Acho que um comentário que é sempre válido, ele é eterno, né? Ele não vale, ele não tem validade, esse comentário. Que é aquele, nossa, mas tem tanta gente deixando atividade, será que isso não vai mexer com o ciclo? Será que isso não vai fazer a pecuária parar de obedecer o ciclo? E, na verdade, não, né? A pecuária, ela tem muita produtividade ainda para ganhar e muita área degradada para perder. Então, esse arroxo econômico e essa transformação tecnológica da pecuária, ela vai acontecer justamente com mais intensidade nas fases de baixa. Então, chega a baixa, rentabilidade está ruim, o pecuarista está desanimado, precisa fazer caixa. Tem algo mais competitivo sendo oferecido para ele fazer naquela área com menos esforço, um arrendamento, por exemplo, ele vai ceder aquela área e fica quem é mais eficiente, né? Então vamos ter mais produção em menos área. E assim, isso já é uma realidade, isso já vem acontecendo. Se você pegar a área de pastagem da década de 90 para cá, caiu, né, dos 190 milhões de hectares para os atuais mais ou menos 160 milhões. E o rebanho bovino brasileiro, o que aconteceu com ele? Caiu também? Não, ele aumentou, Isso. né? O rebanho bovino eu não lembro quanto que era na década de 90, preciso dar uma olhada depois, pegar aqui nos... Ô, Iago, você que é o mago dos números aí, você consegue levantar para mim? Com certeza, me dá um segundo. E aí Mas era. a gente parte de um rebanho, vamos ver aí, dos atuais, né? Hoje a gente tem mais ou menos 212 milhões, de acordo com a metodologia, isso varia, aí você pode tentar acompanhar o IBGE, tentar acompanhar o USDA, tentar acompanhar a PPM ou o censo, né? Tanto faz, mas nosso número aqui é 212 milhões de cabeças. Em comparação com 1990, né? A gente já olha aqui, já falo para vocês. Mas, cara, a gente aumentou o rebanho.
Então, não é porque a gente está perdendo área que a gente está perdendo rebanho, que a pecuária vai deixar de existir, ela vai precisar continuar existindo. E o ciclo dentro de um rebanho economicamente relevante para o país, ele acontece, ele atua, né? 155, Lígia, só para te passar a É. média da década de 90. Só para vocês pegarem, ó, 155 milhões para os atuais 212, nós aumentamos, né? Rebanho diminuindo área. E é o que nós vamos continuar fazendo, porque a gente sabe, tem mais ou menos 30% aí ainda de pastagens degradadas, não em degradação, de fato degradadas, né? E isso vai ter que ser recuperado de alguma forma, seja via pecuária, mas se não houver investimento, vai ser via agricultura, que é o que a gente tem visto acontecer. Então, lá na nossa região, por exemplo, de produção, lá em Paranaíba, Cacilândia, que é onde a gente tem propriedade, não se falava em soja. Gente, parecia assim, um sonho impossível na década de 90 falar de soja lá, né? Hoje está entrando, hoje é uma realidade. Tem soja, tem milho, tem borracha entrando, né? Seringueira. A gente vê eucalipto entrando, a Arauco, que é uma empresa chilena, tem uma operação grande lá que foi iniciada faz pouco tempo. Então, a agricultura entrando, moendo, né? As áreas degradadas, e ainda tem muita. Nós mesmos estamos fazendo soja lá, que é uma coisa que a gente nunca imaginou, era um sonho, assim, uma coisa impossível. Então é isso aí. Só para te passar, Lígia, esse 212 ficou também na minha mente, eu fui até olhar, o número de 2022 foi 234 pelo IBGE, tá? Tem uma diferença, né? E aí você pega o SDA e fala em 193. Esse é um grande, também um dos grandes pontos da estatística de rebanho no Brasil, né? Nós Você estamos tem em cima do um muro, diver. né? Nós estamos em cima do muro, no meio do caminho. Exato. Tá bom. E aí, E Laurinha, a o que que você produção traz pra de gente? carne, Hã? só complementando esse ponto também, a produção de carne aumentou muito, né? A gente teve em 2023 o recorde de produção de carne. Então, o que impacta mais diretamente, obviamente, o rebanho é uma construção muito de mais médio e longo prazo, né? Mas a produção de carne é o que vai impactar nos preços, né? É aquela balança de oferta e demanda. A partir do momento que você aumenta a oferta, se você não aumentar proporcionalmente a demanda, aquilo acaba tendo um desequilíbrio ali e acaba levando a uma pressão negativa nos preços, que é justamente o que a gente está observando, né? O mercado doméstico não está conseguindo absorver o excedente de carne que a gente tá jogando para ele, e é por isso que os preços estão caindo, porque se a gente conseguisse, né, aumentar essa produção, mas ao mesmo tempo aumentar também essa demanda, principalmente de mercado doméstico, que é nosso principal consumidor, a gente conseguiria ter uma estabilidade um pouco maior de preços. E assim, eu estava até esse final de semana passado aqui em Goiânia, né? Conversei com muitos pecuaristas e tudo, pecuaristas, mulheres, inclusive, né? E muitas estavam me comentando, nossa, a gente está muito sentido, fase de baixa, né? O que todo mundo sempre comenta, né? Que realmente a gente tem passado por uma fase muito difícil para a pecuária brasileira já há um bom tempo, né? 2 anos aí, pelo menos, a gente tem visto esses momentos bem desafiadores. Mas eu estava conversando ontem com um cliente nosso, eu falei, isso sempre existiu, né? Tem-se a impressão de que esse ano está mais difícil, que esse ano está mais complicado em relação à queda de preços, né? Esse ciclo nós tivemos a maior queda em um único ciclo na história, ano passado, em agosto, nós tivemos a maior queda em um único ano na história, mas fases de baixa e fases de alta sempre existiram. Eu acho que o pecuarista ele tem que ter essa percepção, né? Meu pai falou uma coisa e é muito verdade, não existe nada que é só bom ou é só ruim, tudo é cíclico, né? Todo o preço bom gera lá na frente um preço ruim, né? Tem até uma máxima do mercado, o pessoal fala, melhor remédio para preço bom é preço bom, e melhor remédio para preço ruim, né? Pelo estímulo e desestímulo que você tem na atividade. Então, é algo que eu sempre tento falar, né? Esse olhar para o longo prazo, até porque a pecuária é uma atividade de longo prazo. Então, o bezerro barato agora que você está comprando de R$ 1.600, R$ 1.800, ele vai gerar lá na frente um boi gordo que pode, nas nossas previsões aqui, pode chegar até uma arroba ser comercializada num pico próximo de R$ 430, né? E isso foi um estudo que nós fizemos analisando o que ocorreu nos ciclos anteriores, desde que o mercado atingiu a mínima para o pico de preços. Então, a gente acredita que, num melhor cenário, isso possa chegar até perto de 430 arroba, que daria um boi aí terminado de 20 arrobas, próximo aí de R$ 8.000. Então, imagina esse cenário, né? Teve gente que comprou lá atrás um bezerro de 3.000, R$ 3.800, agora está vendendo um boi de 5.000, às vezes até menos. E aí, imagina o contexto oposto, né? Você comprar esse bezerro agora de R$ 1.600, R$ 1.800 e vender lá na frente como um boi de R$ 8.000, o animal terminado.
Então, acho que a pecuária a gente tem que trazer mais esse olhar mesmo, exercitar um pouco mais esse olhar de longo prazo. Eu sei que não é fácil, quem está com caixa apertado, quem está com margens negativas, escutar falando isso, mas é uma percepção que realmente a gente tem que ter, né? De se preparar, né? Juntar a caixa, né? Fazer caixa realmente nos anos de bonança e se preparar para os anos mais desafiadores, que é o que a gente está vivendo agora, para não passar isso de uma forma mais dolorosa ainda. Cara, eu ando. A gente vai ficando mais velho, vai ficando mais sem paciência, né? Então eu ando assim, cara, você. Não é porque você nega a realidade que ela não vai cair no seu colo, entendeu? É só. Não adianta. Pecuária é plurianual, pecuária é de longo prazo. Você não entrega um boi. Você não faz um boi em 12 meses. Então não adianta, seus problemas não vão ser resolvidos em 12 meses, vão ser resolvidos em 45, 40, né? Basicamente é o tempo que a gente está falando aqui, desde o começo da fase de alta do ciclo pecuário anterior para a próxima que a gente está projetando, né? Agora, um ponto importante que você falou aí, a questão de ciclo, ela é completamente ligada à commodity. Commodity tem ciclo de preços, né? Ela também é influenciada pelos ciclos econômicos dos países, da demanda dos países. É claro que é sempre oferta e demanda. Mas é o que você falou. Preço ruim vai fazer a gente parar de investir, daqui a pouco sobe de novo. Por quê? Porque é um produto básico, necessário. Não é um produto volúvel, vamos falar. Paleta, eu sempre falo que é paleta mexicana, né? Não é paleta mexicana, não saiu da modinha, entendeu? Não é pulseirinha da Pandora. Lembra quando era? Eu sou mulher, né? Lembra Nossa, quando tinha é uma logo moda da assim, pulseirinha da Pandora? Então, assim, não é. É uma coisa que você usa para sobreviver, né? É carne bovina, milho. Milho, nossa, milho é tudo, né? Tem um livro que chama O Dilema do alimenta tudo, né? Onívoro. Ele fala, milho é tudo. Milho é usado até para fazer garrafa PET, entendeu? Hoje você usa amido, esqueci como que chama lá a proteína do milho, que não é proteína. Desculpa, gente, tô falando bobagem, não é minha parte, é química, né? Mas você usa a espuma lá, que é a base de milho, para você preencher espaços lá em cima do telhado, para não entrar morcego, para não entrar passarinho. Se bem que os bichos comem aquele trem também, que nem pipoca, né? Enfim. Você usa Mas, aquela espuma de preenchimento, né? Eu tô falando bobagem aqui. sim, Nossa, o povo vai sair correndo. 100 episódios escutando isso, meu Deus do céu. Mas o ponto é commodity, como a demanda dela, ela oscila um pouco para cima e para baixo, mas é sempre necessário aquele produto. Não é um produto supérfluo. Tem ciclos. Então, ontem, por exemplo, eu estava gravando a nossa outra vertical, o Vozes Agrifato, por sinal, convido vocês a conhecerem. A gente está estreando hoje, quarta-feira, entrevistas com convidados especiais para a gente aprender com eles e contar as belas histórias da pecuária de corte brasileira. A gente precisa levar isso para a sociedade urbana. Precisa contar essas histórias. Eu estava falando com o Chimbo ontem, enquanto a gente teve fase de alta que trouxe um incremento muito forte para o preço da carne no varejo, diante de um momento ruim para a economia, que foi pandemia, né, corte de empregos, etc., isso fez com que o consumo per capita caísse, né? Menos animais disponíveis, preço em alta, consumidor combalido, é a fórmula perfeita para derrubar o consumo per capita. O negócio dele cresceu a uma taxa de mais ou menos 46% ao ano, porque é mercado de nicho, é um mercado nichado, mercado de carne de qualidade, só cresceu. Então, fugiu do ciclo, né? Então, não é um mercado de moda, porque é um mercado de alimentação. O cara que tem ali uma renda alta, ele não tem mais como crescer o consumo de carne bovina, ele começa a apurar o consumo dele de carne bovina e vai para o mercado de qualidade. Ele quer consumir um produto mais premium, mas a commodity ela tem ciclo e ela apresentou seu ciclo. Então, assim, é difícil até hoje em dia debater, né? Mas ainda tem gente que fala que o ciclo pecuário é invenção da JBS. E ainda tem muito, cara. Eu gravei o MFcast lá também, e aí tem um trecho que eles recortaram da minha fala sobre o ciclo pecuário. Nossa, olha lá os comentários. Ciclo é coisa, é invenção da JBS, não tem no não é Brasil. possível. Eu falo, cara, vocês estão tapando sol com a peneira. O ciclo está acontecendo diante dos nossos olhos, o bezerro parou de cair. E entrou em abate de fêmea. Fêmea está sendo abatida a rodo, o bezerro acabou de parar de cair. Está acontecendo. Inclusive, essa questão do bezerro, até era um ponto que eu queria chamar a atenção aqui. A nossa expectativa que era de preços mais baixos do bezerro, né? E a gente só começar a ver realmente uma ascendente aí de preços mais voltado no segundo semestre, até porque a gente já entra aí logo na desmama e tudo.
mas algo que tem me impressionado, e inclusive está sendo relato dos nossos clientes, de parceiros que realmente estão no mercado físico, comprando e tudo ali, em relação a preço de bezerro. O preço de bezerro tem dado uma sustentada, que não está achando mais bezerro nos preços que se encontrava ali um mês atrás, e isso acendeu um alerta, né? Será que a gente já vai começar o bezerro começar a melhorar de preços realmente já nesse semestre, né? Lembrando que o bezerro ele é meio vidente, digamos assim, né? Então ele antecipa o movimento do boi. O que o boi vai ter lá na frente, da mesma forma, Lígia, que você expôs aí no início do podcast, né? O bezerro ele atingiu seu pico ali em março, abril de 2021. O boi em março de 2022. Então o bezerro ele antecipou em um ano, basicamente, o movimento de pico de preços do boi, né? E da mesma forma, quando vai ir para um movimento de alta também, né? Isso vai acontecer, né? Porque antes de faltar boi, tem que faltar bezerro. Então, acendeu um alertazinho aí de que, ó, quem precisa comprar realmente já ficar monitorando para aproveitar. A gente já tinha falado, né? A última chamada para comprar bezerro barato desse ciclo seria esse semestre, e alerta aí para quem quer comprar bezerro já dentre hoje aí para os próximos meses fazer as suas compras. E já olhando até para notícias positivas, né, que a gente está tendo hoje no radar, nós Opa, cortou aí o microfone, Laurinha. Cortou seu áudio, Laura. Cortou, o teu microfone tá mudo. Isso. Te pedi para desmutar aí. Ei, Laura, deixou a gente na vontade aqui. Aí, voltou. Voltou nada, ela caiu aqui. Tá travado lá. Deu 100, caiu. Ô, falando nisso, depois a gente volta com a Laurinha aqui, ela vai retornar. Uma coisa que me chama a atenção nessa oscilação, essa variação de preços aí de 2021 para cá. Ah, Laurinha, voltou. voltou. Esse É aí, computador aqui me dando um baile. é aí. Travou aqui. Falou que você tava falando do positivo. Isso, das notícias positivas, né? O mapa anunciou aí na última semana novos 16 estados como zonas livres de aftosa sem vacinação, né? Nós já tínhamos ali basicamente 5 estados brasileiros, na verdade, com essa certificação e com esse selo do mapa, né? Como zonas livres de aftosa sem vacinação, que era Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Acre e Rondônia, e parte ali do Mato Grosso e do Amazonas também. E agora nós temos 16 estados mais o Distrito Federal, o que é muito positivo, principalmente olhando para o mercado internacional, quando a Organização Mundial de Saúde Animal também dar esse selo internacional aí para nós, porque aí realmente é um olhar do mundo, né, de que o Brasil ele tem elevado aí seu nível em relação à sanidade e segurança alimentar. Então, esse é um ponto muito positivo, inclusive nos abre mercado aí, né? Abre, na verdade, possibilidades para a gente acessar novos mercados que são muito exigentes em relação a essa questão sanitária, como o Japão, Coreia do Sul, que hoje a gente não consegue acessar, e aí com essas certificações, selos internacionais, eles já começam a nos olhar bem com melhores olhos aí. Então, algo muito positivo para a pecuária, mas para nós adquirirmos esse selo internacional, primeiro nós precisamos passar por um período aí de 12 meses, com esses estados não realizando a vacinação e também não permitindo a entrada de animais vacinados aí vindo de outros estados. Olha, gente, eu sou tão cética com esse negócio, eu tenho medo. Nossa fronteira seca é muito grande. Eu não. Assim, eu sei que tem muita gente que não vacina, só compra, joga fora, mas assim, eu acho que isso aí tá cada vez mais para trás, né? E para mim é um grande risco. Eu vejo isso Esse é um aí, grande ponto, né, eu Lígia? vejo isso de forma preocupante. Ai, mas nossos concorrentes têm. Eu falo, mas eles não têm a fronteira seca que a gente tem, com Exato. a falta de controle que a gente tem, né? Por exemplo, se você pegar todo o tráfico de drogas da América Latina, ele passa pela Amazônia, cara. Assim, Sim. isso é fato. Não preciso provar nada. A gente tá falando de tráfico de crianças agora, lá na Ilha de Marajó. Tipo, acontecem coisas horríveis ali. Vocês acham que não vai passar boi na fronteira? Passa arma, passa droga, passa cigarro, produto falsificado, passa agroquímico. A gente sabe, né, que tem tráfico de defensivo. Não vai passar um vírus na sola do sapato de alguém? Entendeu? Sim.
Nossa, gente, na boa, eu sou super preocupada com esse assunto. Tem um estudo que já foi realizado para o mercado de suínos, porque Santa Catarina tirou a vacinação de suínos esperando alcançar mercados de qualidade e de maior pagamento, né? Não houve esse efeito econômico, né? É o que atesta o estudo. Eu preciso até levantar esse estudo aqui de novo, porque ele é antigo, precisava renovar ele, refazer. Mas é uma coisa que me preocupa. Eu acho que o nosso problema aqui não é vacinação, é falta de padronização, né, para a gente acessar esses mercados melhor pagadores aí. Até porque a carne não chega lá com a aftosa. A aftosa é um problema econômico do país que tem ela, né? Então, é uma coisa assim que eu sou bem cética em relação a esse assunto. Todo mundo com quem eu falo pensa isso também. Agora surgiu uma nova linha de raciocínio de, ai, mas temos que passar por isso. Eu falo, não sei não. A gente é muito grande e é continental, né? A gente é um país continental. Então, a gente é muito grande. Uma coisa que me preocupa. Vamos ver como é que fica. Agora, mudando de pato para ganso, que é o que eu ia trazer antes, olha que a Laurinha deu uma balançada aí, me impressiona muito nesse comportamento essa variação dos preços de lá para cá, de 2021 para cá, me impressiona muito a questão da diária do confinamento, que impressionantemente caiu aí quase 10%, né? 7%. E tem muita relação com o comportamento surpreendente dos grãos. Cara, ninguém imaginava voltar a falar de milho próximo a R$ 50 a saca. Muito, parecia um sonho distante. E nós entramos nessa. Você vê, o mercado é cíclico e surpreende e marreta mesmo quando tem que marretar. Então, eu queria que o Stefano e o Rodrigo trouxessem aí uma visão, né, sobre quase retrospectiva, mas também projetando para frente, né? Acho que na parte do boi a gente já fez uma projeção aqui quase que informal, né? Ou seja, o bezerro está começando a se recuperar. O bezerro é o sinuelo do boi. Então, estamos começando a observar a construção da fase de alta de ciclo que a gente imagina acontecer aí essa virada mais intensa, mais chamativa entre 25 e 26 e continuar até 27, mais ou menos. E o que vocês estão enxergando aí para o mercado de milho daqui para trás, né? E daqui para frente também? Bom, vamos lá. Primeiro, só fazer um parênteses nessa questão da aftosa aí, Lígia. Quem discorda, eu faço um convite para rodar a fronteira de Mato Grosso do É, Sul com o Paraguai. valeu. E Bota o zóio lá. quem já fez crop tour aí ou tem propriedade na região sabe bem como que é a situação ali, Amambaí, Ponta Porã, enfim. Mas indo para o mercado de grãos, nesse mesmo intervalo de tempo aí, desde quando a gente começou, né, eu fiz até minha cola aqui, né, para falar tanto de soja quanto de milho. Mas em agosto de 2021 a gente tinha a soja, né, pegando aqui o indicador Paranaguá, tanto para soja quanto para milho. Soja R$ 167 a saca. Hoje a gente tem a soja praticamente aí praticamente aí na casa de R$ 125 a saca. A gente está falando de uma queda aí de praticamente R$ 45 a saca, quase R$ 50 a saca. O preço da soja perdendo aí praticamente 33, 32% nesse período. O farelo de soja, né, que o Iago comentou também, a gente tinha o farelo de soja base São Paulo perto de R$ 2.400 a tonelada, hoje a gente tem ele perto de 1.850. A gente está falando de uma queda no período de 23, 24%. E o milho, base CPEA Campinas, São Paulo, a gente tinha ele na casa de R$ 99 a saca em agosto de 2021. Vale lembrar que foi um ano que deu geada no Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, pegou algumas partes de Minas, chegou até bater Goiás, Mato Grosso. E agora nesse ano, né, pelo menos aí até a última atualização, a gente está vendo o CPEA Campinas aí se aproximar dos R$ 62 a saca. É uma queda de 37%, praticamente R$ 36. E se a gente olhar o preço, Forte né, demais, cara. esse preço essa queda de R$ 36, equalizar com o mercado hoje, se a gente olhar a perspectiva de produção e pela paridade de exportação que está rodando de mercado de milho em Mato Grosso, e o que rodou ano passado era um preço nessa referência, R$ 36, R$ 37 a saca. Então, o mercado de grãos também teve uma mudança muito significativa, né? O pós-pandemia, a recomposição de oferta, o cenário econômico que foi bastante desafiador.
commodities, né, de forma geral, é muito sensível a esse cenário econômico. Se não tem crescimento, commodity não avança. Basicamente é isso. E temos aí, né, também papéis relevantes. A China, que não vem crescendo absolutamente nos últimos 4, 5 anos, teve o problema de PSA, que culminou lá em 2018, foi positivo para o cenário de pecuária aqui no Brasil, foi positivo para o cenário de grãos a nível global por conta de recomposição de rebanho. A gente tem a década dourada da China também, né, que foi ali entre 2008 a 2018 que as importações de soja avançaram significativamente, né? Então todo esse cenário ele acaba hoje entrando aí num patamar de estabilização e nós não temos grandes horizontes aí de uma perspectiva de melhora significativa dessa situação. O que precisa mudar para os preços recuperarem? Choque de oferta. Basicamente é isso. Tivemos, o que foi um choque de oferta? A pandemia, outro choque de oferta, a guerra da Ucrânia e Rússia, no momento que o mundo estava ali tentando se recompor, né, do pós-pandemia, foi um choque de oferta para fertilizantes também, que chegaram a bater ali 5, 6, 7 mil reais a tonelada. Hoje você olha o preço do fertilizante, ele caiu praticamente 40%, 50%, dependendo da condição que você for olhar. O custo de produção de soja, lá na época, 2021, 45 sacas por hectare. A gente está olhando os pacotes para 24, 25, falando de uma média aí de 30, 32, 34 sacas por hectare, dependendo da região. Então, você teve uma queda significativa de preços de forma generalizada e de custos que não caíram na mesma intensidade. E quando a gente olha daqui para frente, né, a gente volta para um cenário de conjuntura de oferta global muito positivo. Falando para a soja primeiro, né, Brasil colheu uma safra recorde ano passado, com uma quebra expressiva de Argentina, e Estados Unidos colhendo uma safra relativamente normal. Para esse ano, Brasil colheu uma safra aí na casa de 150 milhões de toneladas, a segunda maior safra da história, e a Argentina entregando praticamente 48, 50 milhões de toneladas. Uma recuperação histórica e com uma perspectiva de Estados Unidos, né, que vai ser divulgado essa semana, projeções aí do SDA, indicando um potencial aumento de área e com uma safra em potencial de 125, 126 milhões de toneladas. Então, o cenário de soja veio numa recomposição de oferta muito forte desde o ano passado, ao passo que a demanda não escalou, né, não conseguiu escalar essa mesma intensidade. E para o milho também, né? A gente pondera, Brasil, ano passado, uma safra recorde, 135, 137 milhões de toneladas. Estados Unidos, praticamente a safra recorde histórica. Ucrânia, apesar dos pesares, continua participando do mercado com boas safras. A China, com uma safra muito expressiva, que é um grande player de produção e de consumo de milho. E a Argentina, que teve um default de safra também ano passado. Esse ano o cenário muda drasticamente por conta de recomposições de oferta de milho do ano passado, né, da safra 23, 24. Esse ano, os preços internacionais, combinando com uma safra muito boa de Argentina, que volta a entrar no jogo, uma safra brasileira que vem se desenvolvendo bem, também tem uma perspectiva de que esse mercado de milho, né, não tem muita escapatória aí, provavelmente tende a passar por alguma correção no segundo semestre. Então, o cenário global de oferta de soja e de milho, pelo menos para esse ano de 2024, ele não traz grandes expectativas a mudanças significativas dos patamares de preço. E um outro ponto que já fica no horizonte para 24 e 25 é um ano de laninha, né, para a safra da América do Sul. Talvez vai pegar ali uma reta final de safra nos Estados Unidos, né? Talvez não traga grande impacto isso para a safra norte-americana, mas anos de laninha, né, principalmente aí pegando a América do Sul, pelo menos ele tende a frear quedas bruscas de preço, igual a gente viu acontecer nesse último ano, vamos colocar,
ou então trazer uma reversão, um patamar de um preço que está já no patamar de fundo de poço, trazer uma reversão para alta. Por enquanto, a gente enxerga pelo menos uma freada na queda, um freio na queda de preços para o ano que vem, pelo cenário de laninha. Aí, olhar cenário econômico, ele vai trazer ainda novas percepções para a gente ver como commodities tendem a se comportar. Mas, por enquanto, né, é um cenário global para a soja e para o milho de ampla oferta. E preços aí mais acomodados também. Ô, Rodrigo, o que que você observa aí de mercado financeiro, cara? Porque, assim, a volatilidade aumentou absurdamente, pelo que eu tenho olhado de fora, e risco de mercado machucando muita gente. Como é que estão os fundos nessa história aí? Bom, vamos lá. Muita Bem-vindo de volatilidade. volta, né? O Rodrigo foi para Las Vegas, a gente achou que nem ia voltar mais. Não, voltei, estou de volta. Mas, bom, obrigado. Cumprimentar também toda a audiência que está sempre aqui acompanhando a nossa reunião semanal, nosso podcast. Muita volatilidade de fato, né, por parte dos fundos, foi muito comentado esse posicionamento no mercado de grãos. Nós atingimos aí um saldo recorde vendido tanto no milho esse ano, como na soja por parte dos fundos, mas parece que esse fundo de preços ficou para trás, né? Nós já temos aí um cenário de recompra dessa posição vendida, né? Uma cobertura de posições vendidas, olhando tanto para milho quanto para o complexo soja. Porém, a posição total ela ainda é vendida, né? No entanto, no caso da soja grão, de acordo com o último report do CFTC, que saiu na sexta-feira passada, os fundos recompraram essas posições, então é a segunda semana, após uma longa sequência, né, de vendas, é a segunda semana que eles recompram essas posições, porém ainda detém um saldo vendido de menos 148.339 contratos, né? O saldo recorde vendido, que foi há cerca de 3 semanas atrás, foi cerca de 170, na casa de 170 mil contratos vendidos. E a gente vê esse movimento nos preços, né? Refletindo aqui nos preços. Nós tivemos uma reversão de tendência no curto prazo, olhando para o contrato mais ativo de soja, né? O maio em Chicago, então o ZSK 24, e no momento eles estão lateralizados, né? Então, depois de uma correção no preço, né? Uma reversão de tendência, que fez um zigue-zague ascendente, um pivô de alta, eles estão lateralizados, em virtude também da divulgação, né? O Stefano comentou, nessa sexta-feira é feriado no Brasil, mas é um dia bem importante aí para o mercado de grãos, que a gente tem dois relatórios importantes por parte do USDA, tanto o relatório de intenções de plantio nos Estados Unidos para a safra 24-25, como o relatório de estoques trimestrais de grãos, também que será divulgado na sexta-feira. Então, assim como nós temos a divulgação do relatório mensal do USDA, em vésperas de divulgação de relatório, o mercado tende a ficar um pouco mais lateralizado, né, sem grandes oscilações. Mas para a soja, voltando aqui, o mercado agora na tela negociando a 11,92 dólares o bushel, próximo a essa importante referência dos 12, né? Vejo um suporte de preços no fundo do dia 19 de março a 11,81. Se o mercado de fato ceder, é o primeiro suporte que ele tende a encontrar. E para cima, caso volte a negociar acima da referência dos 12 dólares o bushel, a próxima resistência está na região dos 12,26, 12,27 dólares o bushel. Milho que no curto prazo voltou a ceder mais, como eu comentei, né? Esse ano a gente também teve um recorde de saldo vendido por parte dos fundos, mas também já iniciaram a recompra dessas posições. O milho também reverteu a tendência no curto prazo, algumas semanas atrás, mas no momento ele vem cedendo, analisando o gráfico diário, negociando também o vencimento maio, né? Mas agora o ZCK 24, negociando a 4,28 dólares o bushel, né? O próximo suporte de preços, caso ele continue nessa trajetória de baixa, está nos 4,22 e para cima a resistência nos 4,45. Então esse é o cenário, né? O milho já cedendo mais no curto prazo,
negociando abaixo aí da média móvel de 20 períodos, que a gente olha o indicador de tendência no curto prazo, e a soja mais lateralizada, né? Ainda em tendência de alta no curto prazo. Agora, trazendo para B3, o Stefan comentou em relação à precificação do mercado físico, né? Indicador CPEA um pouco mais firme, estabilizado na casa dos R$ 62 a saca, ele não tem oscilado nem muito para cima nem muito para baixo desse patamar. E na tela agora o vencimento maio aqui na B3, né, o CCMK 24, negociando a R$ 59,30. Então aí um pouco abaixo do indicador CPEA, né? Ele está com diria que uma tendência indefinida no curto prazo, né? Depois de uma recuperação que chamou bastante atenção no início do mês de março. Ele marcou um topo de preços ali no dia 13 de março, a máxima foi R$ 63,94 e agora voltou a ceder. Então, sim, uma tendência clara no curto prazo, negociando a R$ 59,35. É isso que eu tenho em termos de precificação. Só aproveitando, boi gordo, vencimento maio, apesar de a gente estar na finaleira aí de março, o contrato maio é o mais líquido, né? Tem maior número de contratos negociados em um dia. Ele está no mesmo patamar que foi o fechamento de ontem, na tela agora, negociando a R$ 229 a arroba. Então, ainda trabalhando abaixo de uma importante referência que a gente tem aqui dos 230, né? Caso, de fato, venha a romper esses 230, né? Superar a máxima de ontem, que foi 230,70, próximo objetivo está lá próximo dos 233,90. E para baixo, a região de suporte que eu tenho visto aqui no gráfico diário, 226,30. É isto. Excelente. Muito bom. Não tem dia fácil nesse mercado de commodities. Valeu, E turma. Fala aí. comemorar só o 100, né, Lígia? Comemorar o Vamos mandar um 100. parabéns para todos. Acho que eu só queria deixar o agradecimento para todo mundo que nos acompanhou também aí, para todo mundo que participou. Acho que a gente teve muito assíduo aí nesses últimos 3 anos, né? Basicamente desde 2021, né? Mas acho que eu conto 3 temporadas. Então, agradecer a todo mundo também que acompanhou a gente, que estava aqui com a gente, que ouve aí a gente cada semana e aguenta a nossa voz, né? Para todo mundo que nos prestigia, nos tolera, E eu mas ouve os queria tiros da agradecer a orelha. vocês, cara, porque assim, tive, né, todo mundo sabe, tive um nenenzinho no meio do caminho, a agenda acaba encurtando um pouco mais, tem as viagens, então vocês que seguram sempre a barra aí e, cara, graças a Deus hoje, quem menos sabe de boi nessa empresa sou eu. Então, obrigada aí à equipe também, vocês são top, tenho um Valeu, orgulho danado, obrigadão, valeu. parabéns para nós, obrigada para a audiência, e obrigada aí para vocês também. E Valeu, vamos para os turma! próximos 100. Valeu, turma. Aê, boa, gostei. Excelente. Valeu. Beijão. Valeu, Obrigada, pessoal. pessoal. Boa semana. Boa semana, turma.